Bom dia, meus amados, já iniciando o período da tarde, posso dizer também boa tarde. É um privilégio poder estar participando desse grupo e para nele e com ele participar também da Palavra de Deus, do estudo das Sagradas Escrituras. Desejo a todos um dia lindo, um domingo maravilhoso. E eu estou aqui repleto de alegria por poder abrir as Escrituras na Epístola de São João, na sua segunda epístola, para tratarmos dos assuntos pertinentes à mesma. Eu espero piamente que você pegue a sua Bíblia e de posse dela, aí nessa segunda epístola, a gente possa estar debulhando alguns conteúdos importantes para a nossa vida. Eu espero estar sendo útil de alguma maneira, contribuindo com a sua fé, com a sua pregação e com a legitimidade do seu amor a Cristo. Essa epístola está dividida em prefácio e saudação. Fala também do amor fraternal, que culminará na apresentação e denúncia contra os falsos mestres, falsos doutores. E a gente termina, porque ela é uma epístola que não tem capítulo e apenas possui 13 versículos. Dá para a gente, então, caminhar tranquilamente, sem desassossegos. Como tenho trabalhado, eu não vou ler a epístola para depois comentar, senão perderíamos tempo. Eu prefiro ir lendo e comentando. Eu acho que isso torna mais prático para a gente. Que Deus nos ajude. O texto diz assim, primeiro verso: o ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento ou conhecido a verdade, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Eis aí o prefácio, a introdução dessa epístola, dessa carta pequena, eu considero um bilhete. Nós temos cartas maiores como Coríntios, Romanos. Esse é um bilhete posto em paralelo com aquelas outras maiores. O ancião, essa expressão indica que é uma pessoa madura na fé. Não é um jovenzinho, um neófito começando. Alguém que começou a escrever os primeiros rabiscos na fé. Não. Está se tratando de um líder, de um homem experiente, de um homem provado pelo sofrimento, pelas circunstâncias em torno da defesa da fé e da vivência dessa fé. O ancião, ele pode ser o bispo, pode ser o presbítero, certamente é um pastor, um apóstolo, alguém que está na liderança, extremamente preocupado pelas urgências da vida e as necessidades de uma igreja cuja liderança está precisando receber deste homem visionário os seus ensinamentos, o mostrar como andar num mundo tão perigoso, defendendo a fé em Cristo Jesus. O ancião, esse ancião se coloca a escrever para, ele é o emissor, e a senhora eleita é a receptora
desse bilhete, dessa carta, dessa epístola. E por senhora eleita, ao longo dos meus estudos, eu verifiquei que há duas tendências como contrapartida aqui. Primeiro, a tendência de achar que essa senhora eleita é uma comunidade, uma igreja, o que não está errado. Essa carta pode ter, essa epístola tem um caráter congregacional, eclesiástico, mas também a segunda tendência aponta para uma carta personalíssima, uma carta para uma senhora, uma líder da igreja, alguém que é referência nessa igreja, alguém que tem a liderança, a condução e a responsabilidade de orientar essa comunidade para a qual o ancião está escrevendo. Então, você fica à vontade para definir o que você quer. O texto é ambivalente, abre margem para as duas compreensões. E a seus filhos, aqui em se tratando da senhora, os filhos dela, em se tratando da igreja, os membros da igreja. A partir de agora, eu não vou fazer mais essas distinções, porque senão a gente ficaria num jogo de ping-pong aqui, tentando mostrar as duas linhas. Então, a partir de agora, eu quero ser unívoco nessa minha compreensão e expressão do texto. E eu espero que você possa estar sempre lembrando desses dois pilares, tá bom? Essa senhora eleita, ela é eleita porque Jesus a elegeu. A eleição é uma doutrina do Novo Testamento que merece a nossa total atenção. E coisa que eu não vou aprofundar aqui agora. Então, nós temos a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, e elas são fortíssimas dentro das Escrituras. Demanda muito tempo e é muito prazeroso fazer o estudo desses temas teológicos. E o autor da epístola está dizendo: e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Amar na verdade tem duas conotações também: amar em Cristo e amar verdadeiramente como filhos. Filhos amados. Ele tem essa relação, como eu já disse, íntima para com essas pessoas. Uma relação que constrói um relacionamento ímpar. E ele prefere tratar essas pessoas com a dignidade de filhos, mesmo não sendo filhos mesmo do seu lombo. Ele está falando de uma paternidade espiritual, mentorial e educacional, no sentido da doutrina cristã. Filhos que amo na verdade. E não somente eu. Ele está dizendo que não é só ele que ama, tem outras pessoas que têm o mesmo amor por essas pessoas. O próprio Cristo, né? Mas também todos os que têm conhecido a verdade. De modo que nós somos uma grande família. Quem conhece a verdade, nela vive, tem a percepção de considerar, de respeitar o povo de Deus em todo lugar. A Igreja de Deus tem características próprias e firmes da comunhão, do amor, do zelo, do respeito e das marcas de Cristo na vivência, na aparência, etc. Digo aparência porque uma igreja, ela tem que refletir Jesus. Ela tem que refletir a palavra de Deus. Quantas pessoas a gente tem encontrado pelo mundo e a gente não sabe nada a respeito delas, mas olhando para elas, não pelo que vestem apenas, mas também pela forma, pelo trato, pelo respeito, pelo carinho, elas expressam Jesus de uma forma extraordinária. E você diz: você conhece o Nazareno, você andou com o Nazareno. E foi assim que se deu com Pedro, né? É por isso que eu estou falando dessa aparência também. E ele prossegue no verso 2: por amor
da verdade que está em nós. Olha que coisa linda. Nós nos reconhecemos na verdade, nos amamos na verdade, a verdade é Cristo. A verdade que é Cristo não é aquela verdade intelectual de uma assertiva que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. Por exemplo, o mar tem peixes. Isso é uma verdade, mas isso não é evangelho. A verdade que se propõe aqui é a verdade do Emet, do hebraico Emet, do Derek, que é Cristo, do caminho, que é Cristo, a verdade, que é Cristo, e do Zoe, que é Cristo. Não é bios, é Zoe, a vida eterna que foi dada para nós. E eis que venho para vos dar vida e vida com abundância. Então ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E em sendo verdade, ele é a verdade que nos norteia, é a verdade que está conosco, por amor da verdade que está em nós. Qual verdade que está em nós? O Evangelho, Cristo, a essência do que ele ensinou, viveu e pelo que morreu, e para sempre estará em nós. Que coisa linda, irmãos! Essa verdade está em nós e ela estará em nós para sempre. Ela não é cíclica, ela não é situacional, ela não depende de erros e acertos, ela está em nós para sempre. Ela nos aprova ou ela nos reprova, mas ela está em nós, como absoluta, como axioma, como uma coisa profunda nas nossas entranhas. É exatamente o amor a essa verdade que faz com que a nossa vida tenha sentido. Ser cristão é isso, é esse amor. O ser cristão não é definido pelas intelecções, pela intelectividade, a maneira como falamos, expressamos. Não, o ser cristão é produto de um amor, de uma prática, de uma vivência, de uma demonstração prática do que ele fez. Então a gente o imita, a gente pratica. Ser cristão é isso. A verdade está em nós e sempre estará conosco. Uma coisa é a verdade estar em nós, dentro de nós. Isso fala de uma dimensão pessoal, subjetiva. E a verdade está conosco. Fala da coletividade, fala da congregação, fala do entorno do seu nome, de estarmos com o seu nome. Tudo que fizerem em meu nome, para onde forem em meu nome, então a verdade estará conosco. Nessa ambiência do Pai Nosso, nesse lugar coletivo, está na nossa individualidade e está na nossa coletividade, no nosso plural, no nós, no conosco, no em nós, mas também em mim. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade, que é amor. Vejam, essa saudação, ele está desejando a graça. Graça de Deus é aquilo que nos permite dizer que ele olhou para nós e nos amou primeiro, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou, ele decidiu nos amar. Isso é graça. Então essa graça lhe tornou entranhável em misericórdia, ou lhes tornou entranháveis em misericórdia, e fez com que Deus Pai, Filho e Espírito Santo caminhassem na nossa direção. Tiveram misericórdia de nós e entraram na lama. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios que ele o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Cristo foi tornado pecado por nós, para nos salvar. E em Romanos 5, Paulo diz sobre essa paz: justificados, pois, para com Deus temos
paz. A paz aqui, meu amado, não é dormir bem e acordar bem. Não é ausência de guerra. Não é ter dinheiro na conta bancária. Não. A paz que a Bíblia está propondo desde sempre é a justificação dada por Cristo. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados e, portanto, condenados ao inferno. O amor de Deus nos tirou de lá. Deus que está virado contra nós, a sua ira era contra nós, mas por causa de Jesus Ele nos amou, e essa ira foi apaziguada, pacificada, essa ira foi aplacada em Cristo. Cristo pagou esse preço e Deus agora olha para nós com paz, pacificado. É Deus que nos dá a paz, porque Ele não está mais irado conosco. É graça, é misericórdia, é bondade. Então a paz que Ele está dando na saudação aqui é muito mais do que você ter um pedaço de pão para comer, um carro para andar. É muito mais profundo, irmão. É óbvio que essas outras características da paz se estabelecem também aí, mas elas não são o fundamento. O fundamento é a paz para com Deus. Você pode entrar agora pelo sacerdócio de Jesus, a presença dele. Antes não podia, porque o pecado nos separava dele, mas Jesus veio e derrubou o muro da separação, e agora nós somos tornados um com ele. Amados, verso 4, aliás, ainda no verso 3, ele diz que quem nos deu essa paz foi o Deus Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo e também é Pai nosso, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa paz, essa misericórdia, essa graça vieram de ambos. E esse Jesus Cristo, o Filho do Pai, é uma referência à paternidade de Deus para com Jesus, e o autor não abre mão disso. Seja convosco essa graça, misericórdia e paz, seja convosco na verdade e no amor, ou seja, verdadeiramente e envolto no amor profundo. No verso 4 agora, ele diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. O ancião está dizendo: Senhora, eu estou muito feliz porque recebi notícias de que os teus filhos andam na verdade, estão prezando pelo Evangelho, não estão esculachando na igreja, não estão fazendo da igreja um bordel sacro, não estão fazendo da igreja um lugar de vendilhões. Não, é um lugar santo. Eles estão andando na verdade, vivendo na verdade, pregando a verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Eles estão ordinários debaixo do mandamento. Eles não saem, nem são desordenados por aí. Eles estão debaixo do mandamento do Pai. Não foi um carrasco que deu os mandamentos, foi um pai amoroso, preocupado, bem intencionado, zeloso. E no verso 5 ele diz: e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Aí ele vai enfatizar, dizendo: eu vou interpelar, eu vou apelar, eu vou rogar a você. Rogo-te, Senhora. Não como se estivesse te pedindo ou te escrevendo um mandamento novo. Não é nada novo. Desde o Antigo Testamento, a proposta de Deus é o amor. Está certo que em alguns momentos
Deus se mostrou mais severo, como se mostrou severo na cruz. Não há nada no Antigo Testamento mais severo que a cruz de Cristo, que está aí como lema, como tema, como emblema no Novo Testamento. A ira de Deus repousou sobre ele. O Deus veterotestamentário preparou isso antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. Conquanto ele tem a face da sua justiça, e ninguém pode negar, ele é amor. Ele é amor. E nós fomos, em alguns casos somos, ou temos sido, filhos rebeldes. Rebeldes à vontade dele. E agora, o ancião está dizendo: rogo-te. Não como escrevendo-te um mandamento novo, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. O mesmo mandamento, a mesma palavra, o mesmo ensinamento, a mesma orientação, a mesma admoestação, o mesmo zelo, o mesmo princípio, as mesmas leis, regras estabelecidas no amor para salvar, para conduzir bem a vida. E ele vai dizer que o resultado disso seja que nos amemos uns aos outros. Jesus disse que se nós nos amássemos uns aos outros, nós seríamos conhecidos como seus discípulos. Então, ser discípulo de Jesus não é seguir regras pelas regras, é seguir a regra do amor. E o amor é algo tão complexo que ele nos arranca da nossa mediocridade, nos leva para longe de tudo que é carnal, imoral, de tudo que a nossa humanidade é em sua conjuntura de morte. O amor é aquilo que nos eleva, nos arranca daqui, que nos arranca das mediocridades da vida. Jesus disse que é fácil amar quem nos ama. Difícil é amar o nosso inimigo. Se nós não estamos conseguindo amar os que nos amam, estão perto de nós, e quando falham a gente atropela, imagine amar o inimigo, amar a quem nos odeia. O Evangelho é, portanto, um retorno às práticas de Cristo. Nos desafia, nos confronta e nos chama à pureza, porque se a nossa justiça for semelhante à dos fariseus e escribas, como receberemos galardão se eles amam e fazem justiça somente com quem lhes dá retorno? E João, o ancião, ele sente a necessidade de esclarecer para essa senhora e seus filhos o que é o amor. Porque é simples falar do amor e dizer tematicamente, teoricamente, ou de forma abstrata, o amor poeticamente. Precisa se desenhar o que é amor na prática cristã, para que a comunidade tenha uma noção. E isso implica na dimensão familiar e também na dimensão eclesiológica, eclesiástica, e mesmo na sociedade. E a caridade é esta. Está aqui a explicativa. E a caridade, o amor é este. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Irmão, perfeito é Deus. Mas se nós quisermos ser perfeitos, como está descrito e escrito em Mateus 5,13, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A palavra perfeito ali tem a ver com guardar o mandamento. Você e eu somos perfeitos quando cumprimos o mandamento. Cumprir o mandamento, irmão, a lei do amor, você será perfeito, porque o amor nos nivela, nos compara, nos aproxima, e eu vou ousar até dizer, nos iguala a Deus. Se há um lugar seguro onde nós podemos nos igualar a Deus, é no amor.
É certo, bem verdade, que Deus ama com muito mais profundidade, mas quando o homem se coloca para amar, ele se desloca da dimensão da semelhança para a igualdade. Ninguém amará como Deus, bem verdade, mas há testemunhos de amor no mundo que sem Cristo não seria possível. Sem a ação do Espírito Santo não seria possível. É isso que na sua ética Dietrich Bonhoeffer vai falar. Que a gente tem que migrar do afeto natural para o amor espiritual. E o ágape é isso. Os gregos definiam que o amor estava classificado em 4 categorias. O amor ágape, que é o amor de Deus, o incondicional amor. O amor storge, que é o amor às coisas. O amor filéu, que é o amor aos irmãos, aos parentes. E o amor fraternal. O amor ágape, o amor storge, o amor filéu, que é o amor fraternal. E o amor eros, que é o amor de um homem para com a mulher. Se quer conhecer biblicamente o amor eros, leia o livro de Cantares de Salomão e você vai entender perfeitamente o que é o amor eros. E obviamente o amor eros, no sentido da palavra em si, tem mais profundidade, mas tem a ver com a afeição pela vida, pelo desejo de viver, a ânsia de cumprir passionalmente a vontade de Deus e conhecer o mundo e viver tudo que é belo. É também isso. E observem, por gentileza, o autor está dizendo, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Como ele já disse, não é um mandamento novo, é o mesmo mandamento, é o de sempre, revitalizado, restaurado, arrancado das cinzas, reinventado, reconstruído, reelaborado, a partir agora dos moldes cristãos. Essa é a proposta. Este é o mandamento, como já desde o princípio o vistes, que andeis nele. Que andeis nele, no mandamento, que é o amor, que é Cristo. O nele aqui, Paulo gosta muito dessa expressão, lá em Éfeso você vai encontrar muito nele e nele em Cristo, não é? Mas o João está falando aqui do mandamento. Anda no mandamento, varão. E anda na verdade, anda no amor, anda em Cristo. Porque tudo é uma coisa só. Essa é a proposta joanina para esta senhora que lidera uma igreja. Imagina você pastorear uma igreja sem amor. Não amor a si mesmo, que esse deve estar incluso também. Mas tem gente que só olha para si egoisticamente. É o amor pelas vidas, pelas almas. É suportar com paciência, é lidar com as deficiências do outro, é orar por ele, é repreendê-lo também, é admoestá-lo também. Porque amar implica em confrontar o outro, como Deus faz com a gente. E este amor deve fazer parte da nossa vida, é o trilho. Andai nele. Para que andeis nele. Então é o caminho, é o derek. Tem que andar nele. A epístola, depois dessa primeira admoestação, João agora vai abrir um assunto também novo, mas ao mesmo tempo intrincado, vinculado, imbricado, próximo, dentro, conjuntural. Tá bom? Estou fazendo questão de afirmar assim para você entender o que eu estou tentando expressar, por gentileza, viu? O verso 7 diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Observe que na teologia joanina, o anticristo já veio. Ele já foi ingresso no mundo.
Ele já se introduziu no mundo. Ele está aí. Ele já vem operando desde então contra a igreja de Deus. Por quê? E esse espírito do anticristo, para João, é uma ação, é um conjunto de atitudes de muitos. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. E aqui está o X da questão. A confissão de que Jesus não veio em carne ou humanamente, João começa o seu evangelho dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou-se entre nós. O verbo, o Logos de Deus, o Filho de Deus, o Espírito se fez carne e entrou aqui. Na encarnação do verbo ele passou a viver e está entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nele tocamos, a ele ouvimos e vimos. Há um testemunho ocular, palpável, sensitível. Comemos peixe, carne com ele. O vimos chorar, o vimos sorrir, o vimos fazer coisas extraordinárias entre nós. Mas tem um grupo de enganadores dizendo que ele não veio, que foi uma farsa. Os docetistas, a teologia que vai surgir mais tarde, dizendo que Jesus não veio em carne, essa teoria vai ser encorpada no processo da história da igreja, chamado de docetismo. Depois você faz uma pesquisazinha ligeira aí sobre o docetismo, você vai ver que esse foi um problema teológico para a igreja. A igreja já vinha sofrendo com o gnosticismo, que dizia que a salvação era por um conhecimento intelectual da pessoa de Jesus. Quanto mais você conhece, mais salvo você é. Não tinha a ver com a relação de andar com Ele, da obediência à palavra, do compromisso da fé viva na ressurreição. Não, era só a intelecção. Tinha a ver com elementos da gnose, né? E essas mentiras estavam entrando na igreja. Mais tarde, no terceiro século, vai existir também uma teoria chamada nestorianismo. Nestório fez uma divisão entre a natureza humana e divina de Jesus, e a igreja parece não ter recebido aquilo com bons olhos. E chegamos à fórmula de dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus em si mesmo. Ele é a junção, ele é o encontro dessas duas realidades, e só ele tem isso na sua natureza, em substância, em essência, etc. Depois vocês pesquisam o credo da igreja, que vai melhor definir isso para nós. Mas as origens são essas: gnosticismo, nestorianismo e docetismo. Mais tarde, ainda tem uma outra que eu vou buscar mais tarde, a mente não está alcançando agora. E essas doutrinas estavam matando a igreja, estavam sendo infiltradas por líderes que queriam facilidades, que estavam querendo minar a vida da igreja. E ele vai chamar esse grupo de anticristo. Este tal é o enganador e o anticristo. No verso 8, o texto diz: olhai por vós mesmos. Se cuida, irmão. Cuidado com o que você está trazendo para a sua vida. Cuidado com o que você vê na TV, que você lê nos livros, que você vê nos jornais, teológicos ou não, eclesiásticos ou não, denominacionais ou não. Cuidado com o que você anda escutando. Cuidado com o que você anda trazendo para o seu estômago espiritual. Cuidado com o que você come. O que você come define você. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Ora, se a realidade de perder o que se ganha não fosse real, né, não fosse possível, ele não estaria dizendo isso aqui. Esses homens não estão escrevendo para estar brincando com hipóteses apenas hipoteticamente. Ele está falando a realidade. Olhe para si mesmo, irmão.
Está lá em Hebreus dizendo, olhando para o autor e consumador da fé, porque nós estamos rodeados de uma nuvem muito grande de testemunhas. E agora ele diz, como nós escaparíamos se nós não prestássemos atenção para uma tão grande salvação? Irmão, meu caro líder, pastor, meu amigo, minha irmã, minha pastora, missionária, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua fé. Nem todo mundo que impõe a mão sobre a sua cabeça é de Deus. Nem todo mundo que profetiza para você é de Deus. Nem toda palavra que vem em nome de Deus, vem de Deus. Cuidado, meu querido, com o que você anda transportando para dentro de si. Toma cuidado. Seja vigilante, não só do peso, mas seja vigilante do que você anda introjetando na sua alma. E se porventura você já comeu colossíntidas, que é uma referência a um texto lá em 2 Reis, capítulo 6, eu acho. Se você comeu colossíntida, a morte na panela, ainda há tempo de buscar Jesus, buscar ajuda, ir para as Escrituras, porque tem gente que está lendo mais livros de autoajuda do que a Bíblia. Porque tem pessoas mais presas às teorias de psicólogos, de advogados, de médicos, de gente intelectual comprometida com todo tipo de doutrinas do mundo, do que com a simplicidade das Escrituras. E aí elas se envenenam e vivem envenenando as ovelhas de Jesus e vai pagar um preço por isso. O preço será alto. Então, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Ganho de quem? De Jesus, irmão. Antes recebamos o inteiro galardão. Ele não está dizendo que você vai perder salvação. Ele está dizendo que você pode perder parte do galardão. Porque se tem um inteiro galardão, é porque se é inteiro também tem a metade dele, tem frações dele. E gente que está deixando de investir na eternidade por causa de sensualidades e paixões daqui. Então, se isso não fosse verdade, Jesus não teria dito, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus disse, cuidado com o investimento que você faz, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a oruga, o que for, consome. Ponde antes o vosso investimento nas coisas eternas, pensai nas coisas que são do alto. E essa ideia da recompensa, do galardão, ela também é bíblica. Então eu não posso, de hipótese alguma, rasgar da Bíblia a dimensão meritória. A salvação não é por mérito, mas haverão galardões meritórios. Está escrito aqui, ó. Antes recebamos o inteiro galardão. O galardão tem a ver com o que você faz na missão, no reino, o que você diz, como você trata pessoas. Deus está computando tudo isso. Uma hora você vai ter que se deparar com essa realidade. Então fica atento, irmão. Seja humilde, quebrantado diante de Deus. No verso 9 ele diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, o possuir a Deus e o Filho, Pai e Filho, tem a ver, irmão, com a permanência, com a perseverança na doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, em ensinar, em viver, em praticar. Nós erramos? Erramos. Deus sabe disso. Mas uma coisa é errar e ficar caído, irmão. Outra coisa é errar, se levantar e seguir adiante, buscando o autor e consumador da nossa fé. Queridos, todo aquele que prevarica, prevaricar tem a ver com deixar de viver o que o Senhor ensinou e passar a viver uma outra coisa que não é o Evangelho. Prevaricação, eu convido você a fazer até uma pesquisa sobre isso para poder aprofundar. Mas tem a ver com desvios éticos, de atitudes, mas acima de tudo,
o desvio essencial da doutrina. Veja, por favor, que quem assim o faz vai estar comprometendo sua relação com Deus e com o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, na oiquia, casa que é a igreja, a congregação, ou a casa mesmo. Nem tampouco os saudeis. Fuja da relação com pessoas que têm veneno de morte nos ensinamentos. O Evangelho não é mais o seu ensino, ele está pregando outra coisa que não é o Evangelho de Jesus. Não traga para dentro da sua casa esses desviados da doutrina, que prevaricam contra a doutrina de Cristo, abraçando todo tipo de ensinamento. Paulo ficou aterrorizado com os Gálatas. Ele diz: quem vos fascinou, ó Gálatas, a se desviarem desse fundamento que é Cristo, o Evangelho posto por mim? Quem vos fascinou? Paulo ficou assustado e depois disse ainda que um anjo do céu, um anjo de Deus se desvie e desviado desça aqui para ensinar outro evangelho, não aceitem. Olha a hipérbole que ele construiu, a força metafórica dessa construção. Irmão, se um anjo do céu vier pregar um outro evangelho, não aceite. Quanto mais seu pastor, seu presbítero, o irmão fulano, seja quem for, muito menos ainda. Fique atento. Persevere nisso. Está vigilante quanto aos conteúdos. Se alguém vier ter convosco, está convosco, e não traz esta doutrina, cai fora. Saia dessa ambiência. Você chama, fala, conversa com ele. Se não te der ouvido, chama um irmão ou dois e vai com a testemunha. Fala de novo. Se não te der ouvido, leva à igreja. Se ainda assim não der ouvido, tira da ambiência do seu relacionamento, porque vai contaminar sua fé. Quando Jesus conta a parábola do joio, ele diz assim: um certo homem plantou o trigo, mas os seus servos dormiram. É nesse dormir que o inimigo pula a cerca, entra e planta o trigo. É nessa indolência. É nesse vamos deixar, não mexe nele não faz isso não confronta não diga nada não, ó, vamos ficar quietinho, ele é gente boa. É nessa aí que é contaminado o grupo, é levedada a massa, a água é contaminada. O Evangelho é tirado do seu fundamento. Eu poderia dar N exemplos aqui, mas eu não quero, tenho pouco tempo. Verso 11 ele diz: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Saudar aqui, irmãos, eu acredito, posso estar errado, não é só dizer oi, olá, como vai? Não, saudar aqui tem a ver com intimidade, profundidade no relacionamento. Eu me lembro de Jesus dizendo: a ninguém saudeis pelo caminho. Ele está falando para judeus ali naquele primeiro momento. E o que significa ninguém saudeis pelo caminho? Porque um judeu, quando encontra o outro, que faz tempo que não vê, ele vem, abraça, beija, pega a barba, junta rosto no rosto e começa a perguntar: cadê Toinha? Cadê Marinha? Cadê Mariquita? Oh, e o cachorro? E o gado? E aí gasta um tempo com coisas frívolas, com efemérides, com coisas que não têm profundidade, e muitas vezes você passa a ser comprometido com quem você anda. Tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É óbvio que a gente, pegando isso ao pé da letra, dá para desmistificar, mas serve como compreensão primeira do que eu estou ensinando.
porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Verso 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Outra vez, João está falando do seu desejo de não estar escrevendo, desejo mais de comunicar o Evangelho pessoalmente, face a face. Mas ele mal sabia que Deus, eu estou fazendo uma conjectura, mal sabia que Deus ia utilizar dessa escrita, porque muito se perdeu das pregações que não foram escritas. E está aqui uma recomendação: pastor, prega e escreve teus sermões, escreve tua mensagem, concatena, arruma, para que mais tarde outros possam lembrar do seu interesse pela palavra de Deus. Spurgeon fez isso. Os pregadores do período do avivamento, no século XIX, eles gravavam, eles escreviam seus sermões. Apesar de que hoje nós já temos as redes sociais, a tecnologia a nosso favor. E João está dizendo: tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, cara a cara, meu irmão. Vai levar isso aqui ao pé da letra não, tá? É face. Não tem nada a ver com respiração boca a boca, tá? Para que o nosso gozo seja cumprido, a nossa alegria, a nossa felicidade seja completa. Eu vou encontrar vocês, abraçá-los, ministrar algo da parte de Deus, e vocês vão me abençoar, vão me abraçar, vão ministrar o meu coração também, porque assim, é recíproco. Eu gosto dos dons porque eles não são dados a uma só pessoa, é repartido na igreja para que um dependa do outro, para que um precise do outro. O que canta precisa do que ora, o que ora precisa do que ensina, o que ensina precisa do que profetiza, o que profetiza precisa do que preside, o que preside precisa do apóstolo, o apóstolo precisa do evangelista, o evangelista precisa do profeta, e assim vai. Isso é reino de Deus, para que a glória seja só de Deus. Finalmente, o texto termina dizendo: saúdam-te os filhos e tua irmã, a eleita. Amém. A discussão aqui é a mesma, sobre a eleição, não é? Alguém que foi eleito por Deus, uma igreja co-irmã, uma igreja da mesma convivência, mesmo relacionamento eclesiástico, igrejas irmãs, congregações vizinhas, debaixo de uma mesma autoridade. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa é a Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana. Outra coisa é a Igreja Assembleia de Deus de Conceição da Feira. Outra coisa é a Igreja Assembleia de Deus de Campinas. Mas são todas a Assembleia de Deus debaixo de uma só autoridade, digamos a CGADB. Então elas são igrejas co-irmãs, são irmãs eleitas. Mas pode estar tratando de famílias, pessoas da mesma família? Pode, pessoas crentes, tementes a Deus. E assim ele termina dando essa saudação e sela o livro com um amém, dizendo: assim seja, o Senhor seja conosco. Deus abençoe, irmão. Reparta esse texto, abra sua Bíblia, leia, reflita, ouça de novo, e eu espero que eu esteja contribuindo um pouquinho com a sua fé, com a sua esperança, com a sua alegria, tá bom? Estou optando por esses textos pequenos inicialmente, porque são textos que a gente visita muito pouco e prega-se muito pouco nesses textos. E eu estou dando aí, não um portfólio para você, mas a gente conversando um pouco sobre esses textos inusual, que a gente pouco visita, mas que tem um valor extraordinário para mim e para a sua vida. A partir dessa prédica, você deve estar se aprofundando, lendo, relendo, e as questões que estiverem pendentes, procura alguém, pode me procurar, procura seu pastor, um amigo,
um teólogo, alguém que tenha uma capacidade melhor e que seja maduro em Cristo Jesus, tenha compromisso com Ele, para te ensinar o que faltar nessa explanação. Deus abençoe a todos.